Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Cláudio. Nosso assunto agora é continuando Aristóteles. Vamos falar agora sobre a visão política de Aristóteles. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que o Aristóteles ele vai viver numa época muito complicada, de uma grande transformação na Grécia. A Grécia tinha vencido a guerra contra o Império Persa. E logo em seguida ela entra numa outra guerra, uma guerra interna, que foi a Guerra do Peloponeso, quando a Liga de Delos, liderada por Atenas, vai se embater com a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Nessa guerra, Esparta vence. Atenas ela foi assolada por uma peste, o que enfraqueceu muito a cidade. Então, Esparta acaba vencendo. Só que teve um evento. Um rei da Macedônia, que ficava lá acima daquele mundo grego, o Filipe II, ele resolve se expandir e sai conquistando tudo. O Filipe, ele é assassinado e o trono da Macedônia fica para o filho dele, o Alexandre. Esse cara vai ser um dos grandes nomes da história. Vai entrar para a história com o nome de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. E onde entra Aristóteles nessa situação toda? O Filipe, ele não queria que o filho dele fosse uma pessoa simples. Então ele contrata um antigo macedônio que estava estudando na academia de Platão em Atenas, que é o Aristóteles. Então o Aristóteles, ele foi o preceptor de Alexandre o Grande. E nisso, o Aristóteles vive em meio à política. O Alexandre Magno vai conquistar toda a Grécia, vai conquistar partes do Oriente e chega até o Egito. Então Aristóteles ele está no meio da política e é impossível ele não falar de política. Ele tratou muito de política quando ele trata de ética, no livro Ética a Nicômaco. Para Aristóteles, o ser humano ele é um ser político. A política faz parte da nossa essência. E o que é a política? É a arte de você se relacionar, expondo suas ideias e convencendo outras pessoas para aderirem às suas ideias. E aí entra a análise sobre a ação política do ser humano. A política, ela deve ter como telos, como finalidade, o bem comum, em oposição ao bem individual. Então, para o Aristóteles, se um político age pelo bem comum, ele é um político bom, ele é justo. Se ele age visando apenas o próprio bem, ele é mau, é injusto. Mas a coisa é tão simples assim. O que é o bem comum e o que é o bem individual? A coisa é muito complexa. Eu muitas vezes posso achar que aquilo que é bom para mim é bom para os outros, mas nem sempre é assim. Quantas vezes alguém quis impor uma ideia a você que para aquela pessoa é muito boa, mas você discordou? Então isso não pode ser considerado bem comum. O bem comum é aquilo que traz liberdade para todos. É aquilo que faz todo mundo se sentir bem. O bem individual, ele se é imposto a outra pessoa, ele é fruto do egoísmo. E lembra daquele equilíbrio que o Aristóteles prega? Muito bem. E os políticos, principalmente os governantes, eles podem agir de diversas formas. E aí o Aristóteles ele vai definir 6 formas de governo. 3 justas e 3 injustas. 3 boas e 3 ruins. Ele diz que o governo ele pode ser exercido por uma única pessoa quando essa pessoa age
pelo bem comum, esse governo é bom e ele é chamado de monarquia. Mas quando essa única pessoa que governa age apenas visando os próprios interesses, querendo impor a sua visão para todos, esse governo é mau, ele é injusto e é chamado de tirania. Um governo também pode ser exercido por um grupo apenas, um grupo de pessoas. Se esse grupo age em prol de todos, esse governo é uma aristocracia. Se ele age visando apenas o atendimento dos seus próprios interesses e deixando de lado outros grupos, esse grupo é uma oligarquia. E por fim, o governo ele pode ser exercido pelos cidadãos que se autogovernam. Se esse governo for justo e garantir a liberdade, o bem-estar de todos, ele é uma democracia. Mas se ele não age em prol do bem de todos, se ele não garante a liberdade de todos os indivíduos, ele é uma demagogia. Como nós podemos ver, as ideias de Aristóteles estão presentes até hoje. Quando nós damos determinadas definições aos políticos, nós estamos usando as ideias de Aristóteles. Estamos rememorando tudo aquilo que foi falado há tanto tempo atrás. Muito bem, galera. Por enquanto a gente fica por aqui.